Senhoras e senhores, está no ar mais um Tchau Kigo Podcast pelo YouTube e também pela TV Nova, canal 22.1. Agora em Caruaru, canal 25.1 também, né? 25.1 ou 25.2? Esqueceu, foi? Deve ser o canal 25.2. Lá, pessoal de Caruaru, o pessoal aí do... o pessoal do Agreste, o pessoal todo aí do Sertão que curte pela TV Nova, mas também pelo nosso canal no YouTube, Tchau Kigo Podcast. Antes de mostrar a convidada especial de hoje, eu quero falar da Esportes da Sorte, a única casa de apostas do Brasil que paga um pulo de até R$1 milhão. Você tem aí os campeonatos brasileiros da Série A, B, C, a D também, sabia? A D também você pode apostar na D. Você tem jogos, games online, também tem cassino online. Você pode apostar tudo isso no esportesdasorte.com. Lembrando que você só pode apostar se você for maior de que, André? 18 anos. Fora disso, peça pro titio, pro papai, pro vovô, para apostar, tá? Aí ele vai lá, faz o seu cadastro na esportesdasorte.com. Quero falar também da Nogueira Emplacamentos. Se você tem problema no Detran, não gosta de enfrentar fila, transferência de propriedade de veículos, placa Mercosul, qualquer problema no Detran, Nogueira Emplacamentos resolve para você. Tá aqui o telefone para você ligar agora, o @ da Nogueira Emplacamentos. Liga para o pessoal agora e você tem um desconto de 10% em qualquer negociação. Então não vá enfrentar fila no Detran, liga para o pessoal da Nogueira, é um pessoal super capacitado, baitas profissionais para fazer todo o serviço que você tem junto ao Detran, tá? E eu quero falar também do clareamento. Você faz clareamento? Deixa eu ver. Mostra a convidada aqui. Eu não vou falar... Você já fez? Já fiz clareamento. O dente é branquinho. Porque o clareamento é estética, né? É uma coisa estética, é bonito. E eu tenho para você aí conheci o doutor Renzo, tá? Odontologia, estética, odontologia clínica. Eles fazem esse clareamento que a gente mostrou agora. Você pode ligar para 97107-81, que é o código Pernambuco, 81 97107-6373. Clínica Renzo, é o doutor Raoni Renzo. Faz lá o Botox. Já fez Botox? Já. Deixa eu ver se é limpeza de pele. Já. Já fez peeling? Já. Harmonização facial? Não, isso ainda... Nunca fez? Não, nunca fiz. Hugo tem uma frase que diz assim, quem não se cuida por si mesmo se descuida, né? Então a gente tem que se cuidar. Quem não se cuida por si mesmo se descuida. Então a gente tem que estar se cuidando o tempo inteiro. Então pronto, você liga agora pro doutor Raoni, tá? Você faz clareamento, peeling, limpeza de pele. É Clínica Renzo, vou repetir o telefone, é 8197107-6373, tá? Tem mais o que, André? Não tem que falar eu fui conhecer ontem. Gente, uma coisa maravilhosa que eu fui conhecer ontem foi lá no bairro de Afogados, o São Miguel Center. André, você precisa conhecer o São Miguel Center, cara. É um shopping maravilhoso, fica ali ao lado do DEPATRE, Departamento de Patrimônio, né, da Polícia Civil. É o São Miguel Center. Lá você tem lojas como a Exposende, você tem coxinhas, você tem cafés maravilhosos, tem a Selfit Academia lá também no São Miguel Centro, fica no bairro de Afogados, na rua São Miguel. Eu acho que vale a pena a gente conhecer. O que está virando moda hoje são shoppings de bairro, sabia disso? Shoppings de bairro, as pessoas não querem sair mais do bairro, querem ficar na comunidade. Então você que mora em Afogados, Bongi, Mostardinha, em Biribeira, você vai lá no São Miguel Center, na rua São Miguel, no bairro de Afogados, você vai ver que shopping aconchegante, maravilhoso. Mais alguma coisa, André? Que eu tô cansado já. Sim. Pelo amor de Deus, você tem um QR Code aqui para você se inscrever no nosso canal, no Tchau Kigo Podcast. Você ativa o sininho também. Não, esse sininho aqui é muito careta isso, velho. Eu não vou ficar... Não vou não, André. Chega. Vou jogar fora esse sininho. Pronto. Então foi o seguinte, se você gosta, dá um like. Se você gosta da entrevista, dá um like. Porque se você der um dislike, o seu dedo apodrece e vai cair. Esse dedo vai cair. Você nunca vai mais comer sushi na sua vida. Não vai acender. Se você fuma, não vai acender mais cigarro. Porque esse dedo, se você der dislike, cai. Não dê dislike nunca.
Bem-vinda de novo. Obrigada, Hugo. Vou conversar hoje com Master Coach. Master Coach, terapeuta ocupacional? Terapeuta. Psicóloga. Que mais? Que a gente esqueceu? Esqueci de falar alguma coisa. Psicóloga, terapeuta. Não, se a gente puxar o currículo, tem um monte de coisa aí. Pronto. Então tá bom. Então pronto. A gente vai conversar hoje. O papo a gente vai começar com ansiedade. É o nosso tema de hoje. Mas antes de falar de ansiedade, só um dado que, repete aí, o Brasil é o país... Hoje o Brasil está no primeiro lugar no ranking mundial das pessoas mais ansiosas. Cacete, velho. Imagina. Sim, Michele Félix. Mas não vai entrar no crédito aqui, não? Michele com 2 L's e um Y. Michele Félix, terapeuta. Mas antes de começar a falar sobre ansiedade, para você ver como são as coisas. Todo dia eu posto mensagens motivacionais, faço postagens do meu cotidiano, da minha vida, etc. e tal. Mas no domingo agora, eu passando pela Avenida Boa Viagem, lá perto do Pina, Mineiro Jardim, eu acho, eu vi em loco um homicídio. Um rapaz na bicicleta foi à beira-mar, praticamente, e disparou 8 tiros num cidadão. Tá? Veio a óbito, etc. e tal. E eu fiz uma publicação narrando o fato em loco, dizendo: aconteceu nesse momento um crime, etc. e tal. Para minha surpresa, eu tive mais de 57, quase 60 mil visualizações, mais de 10 mil curtidas do acontecido. Aí, como psicóloga, como Master Coach, terapeuta, por que as pessoas se interessam tanto, Michele, por desgraça? É uma coisa lamentável, né, Hugo? Porém, existem estudos, eu me deparei com um estudo no início da faculdade que me assustou bastante, que dizia que as pessoas têm prazer com a desgraça alheia. E aí eu fui questionar a minha professora na época. Eu não tenho prazer em ver a desgraça do outro, eu não tenho prazer em ver o outro, né? Michele, só para abrir um parênteses, eu só narrei porque eu sou jornalista. Sim, tá? sim, só claro. Ficar um adendo. Claro. E aí ela disse assim: Michele, quando se fala que as pessoas têm prazer com a desgraça alheia, com o ruim, é porque quando alguém vê, por exemplo, um acidente, a primeira coisa que a gente diz é o quê? Graças a Deus não foi comigo, não é? Não foi comigo. Então, assim, na hora que eu vejo que foi com o outro e não comigo, isso dá um certo prazer ao ser humano. Que é difícil de entender, mas se a gente parar para analisar um pouquinho, faz sentido, né? Então, as pessoas, primeiro, têm prazer em ver isso e, ao mesmo tempo, esse prazer vem também pelo dizer assim, graças a Deus não foi comigo. E, infelizmente, as pessoas elas dão mais ênfase às coisas ruins do que às coisas boas. Isso também faz parte do ser humano. Eu vou lhe dar um exemplo de um atendimento que eu fiz certa vez. Uma cliente minha, ela passou 15 dias viajando com a família na Europa. E a viagem foi a viagem dos sonhos, certo? Em uma das paradas à volta, a bagagem dela extraviou e passou 1 hora sem ela receber a bagagem. Quando ela veio me contar como foi a viagem, primeiro episódio que ela me contou foi que a bagagem dela foi extraviada. E aí eu parei e disse assim, ok, você passou 15 dias viajando, esse foi o evento principal? Caraca. Né? Imagina, foram 15 dias. Aí ela, não, a viagem foi incrível. Eu digo, mas você está dando mais ênfase a algo ruim do que a algo bom. Ao extravio de uma mala. Ao extravio de uma mala, e que 1 hora depois estava de volta a mala. Então, assim, a gente, ser humano, infelizmente, tem esse costume, esse hábito, essa predisposição de olhar para as coisas ruins e não olhar para as coisas boas, sabe? Isso faz parte do ser humano e é algo que precisa ser programado. Sabe? Eu sempre falo que a primeira coisa que a gente deve fazer quando acorda é começar com coisas positivas. Tanto que para os meus clientes eu passo o diário da gratidão. Já começa o dia 40 motivos de gratidão a Deus. Por quê? Porque você já se blinda das coisas ruins que vêm.
mas a maioria das pessoas já começa, ó dia, ó céus, ó mundo. Então, assim, as pessoas, elas têm o hábito de se abastecer de coisas ruins. Então, se meu corpo está programado a sempre ver coisas ruins, eu vou querer o quê? Me abastecer de coisas ruins. Então, precisa de uma reprogramação. Eu preciso começar a me abastecer de coisas boas, de sentimentos bons, de coisas positivas, para que isso também comece a ser um hábito na minha vida. Mas notícia ruim vem. Vem, mas veja... Mas quem é difícil lidar com notícia ruim. Muito. É muito difícil, Muito. Michele. Muito, mas veja, se nós somos acostumados a sempre dar ênfase ao ruim, a gente vai atrair esse ruim mais vezes. Veja, eu sempre digo o seguinte, eu não vivo num fantástico mundo de Bob. Problemas, eles vão existir sempre. Ninguém está ileso disso. Agora, como é que eu vou reagir com o problema? Eu vou só sentar e chorar e pronto? Ou eu vou sentar, chorar e dizer, ok, problema, tu chegou na minha vida, como é que eu resolvo? Da outra vez que eu estive aqui, eu falei isso, e vou repetir porque eu acho isso um grande exemplo. Eu tive câncer. Né? Lembro. Aos 33 anos eu tive câncer. E eu tinha duas alternativas naquele momento. Ou se entregar. Ou me entregar, sentar e chorar, ó vida, ó céus, ó, não tenho salvação. Ou sentar e chorar, porque eu chorei muito, gente. Eu chorei horrores, porque meus 3 filhos eram pequenos, eu era divorciada, eu não sabia o que ia ser do futuro dos meus filhos. Então, assim, meu mundo caiu. Mas depois que eu sentei e chorei, ok, vamos atrás das soluções. Então, eu reprogramei aquele evento na minha vida. E aí, ok, Senhor, eu estou com câncer, vamos para a cura, vamos para as soluções. Depois que me operei, fiz a cirurgia toda, ok, o que é que eu tiro de lição disso? Porque se a gente ficar algo preso só ao acontecimento ruim, a gente vai viver uma pessoa chata, frustrada, irritada, entendeu? Ó, vida aos seus... Não, gente, vicissitudes acontecem na vida de todo mundo. Qual a diferença de mim para outras pessoas? Que eu brinco que às vezes são mal amadas. Eu reciclo o meu lixo. Toda vez que acontece algo ruim para mim, ou comigo, é um lixo que entrou para minha vida. Ou eu vou absorver ele e jogar na vida do outro, ou eu vou reciclar o lixo. Nós precisamos aprender a reciclar o nosso lixo. Nós precisamos aprender a reciclar os eventos ruins. Descarrega em outro lugar essa parada, né, meu? Eu vou dar um exemplo que muita gente acompanhou aqui em Pernambuco. Foi a menina que precisou ser amputada o braço porque o tubarão mordeu recentemente. Foi agora. E eu vi a entrevista dela e me chamou a atenção a maturidade dela, que ela disse... Eu estou feliz, porque graças a Deus eu perdi apenas o braço. Eu poderia ter perdido muito mais do que isso. Isso é de uma maturidade incrível. Caraca. E são os exemplos que a gente precisa trazer para a vida. Gente, desafios, desgraças, vicissitudes vão acontecer sempre. Agora, como é que eu reajo diante deles? E aí, já puxando o reagir, que a gente vai falar sobre a ansiedade... Bia vinha até ouvindo uns podcasts comigo agora, que fala o seguinte, todas as nossas lembranças, elas estão guardadas dentro de nós, mesmo que nós não nos lembremos. Mas elas estão com a gente. Está no HD. Está no HD, Aqui. não se apaga. Não se apaga. A gente pode reprogramar, a gente pode dar um novo significado àquilo, mas a gente não apaga. Então, muitas pessoas que vêm de criações onde os pais pesavam demais a mão, onde viu muita traição, onde viu muita briga, onde viu violência, onde viu muita mentira, essa criança cresce um adulto cheio de fraturas, cheio de memórias ruins. E quando ela vê os acontecimentos do dia a dia, ela vai se lembrar automaticamente, mesmo que ela não tenha a consciência, mas o corpo dela vai remeter ela àquilo que viveu na infância. Então, às vezes, a gente está ansioso por algo que a gente nem sabe o que é, mas tem reflexo com algo que a gente viveu na infância. Mas você não falou que esse lixo a gente tem que reciclar e jogar fora? E como é que essa criança que viu, por exemplo, o pai bater na mãe, o pai alcoólatra, nem toda criança vai se transformar num adulto e vai bater no pai, nem vai ser um alcoólatra. Então, é difícil também. Então, a gente tem 2 comportamentos. Ou a gente repele, ou a gente repete. É mais fácil repetir, pelo amor de Deus. É mais fácil repetir. Por Cristo. Não, pior que não. O mais fácil é repetir, Hugo. Sabe por quê? Repetir? Sim, vou lhe dizer por quê. Não, repetir o que você diz o quê? O erro do pai ou da mãe.
Não repetir, não é isso? Não. Não tô entendendo. O mais comum são que as crianças repitam o erro dos pais. Por quê? Porque é o seguinte, eu vi meu pai batendo na minha mãe uma vez. Meu corpo se imundou daquele sentimento na hora, de cortisol, por exemplo. No outro dia, eu vi meu pai batendo na minha mãe de novo. Meu corpo recebeu aquelas mesmas substâncias. No outro dia, na outra semana, no outro ano, meu corpo se acostumou a que tipo de substância? Ruim. Concorda comigo? Tudo bem, vamos lá. Então, eu cresço, me separo dos meus pais e começo a ter outra vida. Ok. Eu esqueci aquelas substâncias que eram liberadas no meu corpo? Não. Mas esse não era um exemplo, assim. Era um exemplo. Não, a ser seguido. Não, mas e quem disse que a criança como... Veja, quem são minhas figuras de autoridade? Pai, mãe, cuidadores. Se meu pai e minha mãe se batem, se agridem, traem, qual é o meu exemplo? Eu vou seguir o exemplo dos meus cuidadores. Agora, existem os casos que eles repelem completamente, mas a maioria, infelizmente, repete. Por quê? Porque na cabeça da gente, Hugo, fica assim... Infelizmente, por isso que é necessário essa reprogramação. Por isso que hoje a gente tem tanta gente adoecida, por isso que a gente tem tantas pessoas ansiosas, porque é reflexo do que viveu na infância. Tem uma frase que diz assim, quem sai aos seus não degenera. Não é? Quem sai aos seus não degenera. Se eu vi toda a minha infância, meu pai e minha mãe, que são as minhas figuras de autoridade, serem daquela forma, como é que eu vou ser diferente? Eu preciso de uma reprogramação, eu preciso sentar em algum lugar, eu preciso de alguém que diga assim, ó, isso aqui está errado, vamos cuidar. Porque a minha memória está lá, o meu exemplo está lá, então eu vou repetir. Por isso que eu digo que terapia é vida e que todo mundo precisa fazer. Porque a criança dá significado ao que aconteceu de uma forma muito mais ampla. É porque tem que acabar com esse preconceito quando se diz, vai para uma terapia. Não sou doido, tem que acabar com isso. Sim, porque terapia já ouviu não é falar disso? Já. Não sou doido para ir para psicólogo. Não tem nada a ver Jesus com Genésio. Não, a terapia, pelo contrário, é para saber quem você é, identificar os seus traumas, as suas fraturas e reprogramar isso. Porque, gente, a memória está lá. Sabe? A memória está lá. Então, assim, algum gatilho, algum momento, alguma frase vai me levar àquilo. Vou lhe dar um exemplo. Um homem que viu o pai ser traído muitas vezes na infância. Ele diz assim, eu não vou casar com uma mulher que seja igual que minha mãe foi. Eu vou casar com uma mulher correta, direita, E ele faz isso porque ele repeliu aquilo. Mas, em que momento ele reprogramou o que ele viveu lá atrás? Está lá guardado. Então, na hora que ele arruma uma pessoa direita, correta, idônea, ele vai achar traição onde não tem. Porque o corpo dele foi viciado em substâncias de ver traição. Caramba, coisa... Pergunta. Pergunta, André. Vai lá, cadê o microfone? Mas tem uma questão... Chega mais pertinho. Tem uma questão também que você falou assim que a gente como é que se diz? Reflexo dos nossos pais. Sim. Isso. Tá entendendo? Sim. Somos espelhos. Sim. Mas tem muitos casos que é assim, como uma pessoa assim, ou na adolescência, ou quando você é criança, não, jamais eu quero crescer e ser igual ao meu pai ou igual à minha mãe. Entendeu? Sim. Então, às vezes, assim, há um como é que se diz? Ele repeliu. Não é repeliu. Assim, às vezes, às vezes eu discordo do seu argumento. Porque, assim, justamente, uma pessoa que lhe faz mal, aquilo outro, você jamais, porque você vai querer isso para você, né? Sim. Então. Racionalmente, mas irracionalmente não. Tem pessoas que você pensa assim, rapaz, fulano só arruma namorada que trai ele. Ele arruma uma mulher boa. Por que que quando ele arruma uma mulher boa não se mantém? Porque quando a gente está conversando aqui, André, a gente está conversando no nosso racional. Mas quem comanda as nossas ações são o nosso inconsciente. São as nossas memórias. Olha, inevitavelmente, eu digo isso sem medo de errar. Inevitavelmente, quem teve uma infância difícil, quem teve pais difíceis, violentos, abusadores, quem passou por situações difusas na infância, ela vai ter problema. Mesmo que seja na parte da traição, ele vai casar, ser bem casado, vai repelir completamente isso.
Certo, vamos ver como a saúde dele está. Deixa eu fazer mais, aproveitando, fazer uma pergunta aqui. Eu vejo muito no seu Instagram palavras muito motivacionais, assim, da mulher se amar. E o povo pergunta que só. Se amar mais, aquilo outro, por causa de algum trauma que teve com algum relacionamento, enfim. Você acha que essas palavras motivacionais, não sei se é seu caso, com você como psicóloga, mas no sistema prisional do país, a psicologia funciona para os detentos? Funciona. Funciona porque é o seguinte, na hora que eu começo a reprogramar, a gente vinha conversando sobre isso, eu e Beatriz. É o seguinte, existe uma frase que diz assim, minta até ser verdade. E eu não estou falando para mentir. Na hora que eu preciso reprogramar uma coisa por repetição, quando eu penso... É um exercício que eu passo para os meus clientes quando tem autoestima baixa, por exemplo, quando passaram por traumas, faço o exercício do eu sou. Mesmo que você não seja, mesmo que você não acredite. Porque nós, seres humanos, nós nascemos perfeitos, nós somos imagem e semelhança de Deus. Os defeitos que nós temos, fulano é preguiçoso, fulano é desonesto, ele não nasceu daquele jeito. Foi uma programação que colocaram nele ao longo dos anos. Como é que a gente reprograma? Fazendo o inverso. Então, se eu estou preso por algo ruim que eu fiz, todo mundo vai dizer que aquela pessoa não presta. Todo mundo vai dizer que ele é desonesto. Mas se ele começa uma reprogramação de quem ele é, eu sou uma pessoa boa, eu sou um filho de Deus, eu sou um ser que nasceu perfeito, mas o mundo ou as circunstâncias me fizeram ser disfuncionais, eu começo a reprogramar dentro de mim. Mas na hora que eu estou presa e acredito que, com a licença da palavra, eu sou uma bosta, eu sou um nada, eu sou um zero à esquerda, eu mudei em quê? Em nada. Então, no sistema prisional, deveria sim ter acompanhamento psicológico para começar a reprogramar esses presos, a reprogramar esses detentos, a mostrar que eles não nasceram daquele jeito. A gente nasce igual a um computador. Então, ligar e desligar. Então, você é profissional que acredita na ressocialização de um preso? Acredito na mudança das... Acredito na mudança das pessoas. Mesmo que esse cara tenha cometido 20 homicídios, era um psicopata... Aí existe uma diferença. Existe o psicopata. Existem casos que não têm cura. Por quê? Porque o ser dele já nasceu fraturado. O psicopata, ele não tem jeito. Por quê? Porque ele é tão doente que ele não consegue mais fazer a dicotomia do que é verdade e do que é mentira. Então, tem casos, como tudo na vida existem exceções. Existem casos clínicos que não têm cura. Porque teve uma polêmica que a Globo mostrou uma reportagem dizendo que a pedofilia, alguns cientistas dizem que é uma doença. O povo caiu de pau em cima dessa reportagem. Não acredito que seja uma doença, não. Tu chegou a ver essa matéria? Não, mas eu, pessoalmente, Michele, eu não acredito que pedofilia seja uma doença, não. Eu também não. Não acredito, não. A gente não falou... Eu não sei se eu fiz essa pergunta para ti. Tu acredita na hipnose, na regressão? Sim. Acredita? Sim, eu sou hipnoterapeuta também. Então, tem que botar no crédito. Master Coach, psicóloga, terapeuta e hipnoterapeuta também. E mãe. E mãe, de 3, né? A gente não entrou no papo de ansiedade. Falamos, já estamos aqui quase 30 minutos sem falar de ansiedade, que era o tema principal. Do nosso papo. Logo no começo da nossa entrevista, a gente falou que o Brasil é o primeiro lugar no mundo no número de pessoas com ansiedade. O que é ansiedade? E se ansiedade vem o que depois? Depressão? O que é que vem depois de ansiedade? Ou antes da ansiedade? O antes e o depois, vamos lá. Existem 2 tipos de ansiedade, né? Existe a ansiedade patológica e a ansiedade normal. A ansiedade normal é aquela, eita, hoje é meu podcast com o Hugo, né? E aí eu fico naquela ansiedade. Que bacana, a gente vai gravar, vai ser legal, vai ser bacana. Essa é uma ansiedade normal. Ai, meu Deus. Chegou o dia da ansiedade do podcast com o Hugo. Será que vai dar certo? Eu acho que eu não dou conta. Minha mão começa a suar, meu coração começa a bater forte. Eu começo a querer postergar o nosso encontro. Por quê? Porque a minha ansiedade ela já começou a se tornar patológica. Né? A ansiedade normal é aquela ansiedade que dá aquele friozinho, você vai encontrar com alguém, você fica naquela expectativa. A patológica é o que lhe faz tomar decisões que comecem a interferir no rumo
No teu cotidiano. No cotidiano, no rumo normal da sua vida. O que é a ansiedade? Explicando de uma forma assim bem simples. Nós vemos em três... A gente tem uma pirâmide, certo? A gente tem passado, presente e futuro. Passado, quem vive no passado vive na melancolia. No momento que passou, em vivências passadas, é gostoso lembrar. Mas você não pode viver no passado. Eu não posso viver das glórias do passado, eu não posso viver das experiências passadas. Eu tenho que olhar para elas e tirar os aprendizados. No meio da pirâmide, eu tenho o presente, que é o dia de hoje, é o que a gente está fazendo. E na ponta da pirâmide é o futuro. O futuro, ele depende única e exclusivamente do que eu fiz no passado e do que eu faço no presente. O resultado do nosso podcast amanhã vai ser o presente hoje, a gente gravando. A maioria das pessoas tem vivido no futuro. O que vai ser da minha vida? Será que eu passo? Será que eu vou dar certo? Será que eu vou viver? Será que eu vou casar? Será que eu vou ter filhos? E esquece do presente. Mas se eu não construo o meu presente para ter o futuro, como é que eu vivo? As pessoas, elas precisam planejar, sim, o futuro, mas viver no presente, construir o presente, viver no momento presente. Entendeu? Prospectar o... Hoje a gente vê, por exemplo, os jovens. Eu faço uma prospecção do futuro, sabia? Não, mas a gente tem que fazer essa prospecção. O que a gente não pode é viver... Não, bitolado nisso. Então, entendi. As pessoas vivem preocupadas com o médico que eu vou ser. Eu nem entrei na faculdade ainda, mas eu já quero saber o médico que eu vou ser. Eu tenho uma festa daqui a um mês, eu já quero me programar para hoje e vivo contando os diazinhos para aquilo. Entendeu? Eu estou no 8º ano ainda. Eu já estou preocupada se eu vou ser um bom engenheiro ou não. Preciso viver o momento presente. Eu não posso viver só no futuro. Sei. E a ansiedade é essa expectativa de um futuro que ainda não chegou. Além disso, a ansiedade também vem da vida que eu já tive, das experiências que eu passei que eu não trabalhei. Entende? Se eu não... É isso que eu falo sempre. A gente precisa saber quem nós somos. Eu preciso saber quem fui eu na infância. Quem foi a minha criança na infância? Porque a criança que eu fui na infância diz o adulto que eu sou. A gente tem uma pessoa que eu sigo, que eu sou muito fã dela, que é a Camila Vieira, que ela deu um exemplo perfeito sobre a ansiedade. E sobre como o passado interfere no presente. Ela disse que na infância, uma vez ela foi deixada no colégio por mais tempo do que deveria. Os pais tiveram um grande problema. E ela disse que todo o final de tarde, que é um momento que ela gosta muito, ela sentia as mãos suadas e o coração acelerar. Porque aquilo era o gatilho para reportar ela para a infância, para aquele momento de tristeza que ela passou. E ali começava uma ansiedade. Então, às vezes, a gente está ansioso e a gente nem sabe o porquê. Às vezes as pessoas acordam com taquicardia e com a respiração ofegante e nem sabe o que é. Diz, eu estou ansioso. Você lembrou do sono que você teve? Porque o nosso imaginário, ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Isso não é síndrome de pânico, não? Não. A ansiedade, ela vai se desenvolvendo e aí vai vindo a síndrome de pânico, a depressão e todos os outros. Por isso que é necessário tratar a ansiedade. Hoje, muitas pessoas não sabem o que é ansiedade. O que é ansiedade? Os sintomas de ansiedade são aceleração do coração, mãos sempre suadas. Que chama distonia, né? Distonia, sono inconstante, dificuldade de se concentrar, roer unhas, coçar a cabeça, arrancar cabelos, não conseguir. Caraca, são mais sintomas do que o que se imagina. E, assim, uma coisa importante é as pessoas darem atenção às pessoas ansiosas. É sinônimo de ansiedade pessoas que ficam reclusas. É sinônimo de ansiedade pessoas que às vezes falam demais. Pô, Michele, como é que eu vou descobrir isso? A gente precisa praticar a empatia nos dias de hoje para a gente descobrir o que está acontecendo com o outro. Você imagina que se o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Caraca, velho. Eu queria ver a estatística assim, de quantos para quantos. Entre 10 pessoas, quantas estão ansiosas? Eu ouso dizer que mais da metade. Porque por onde se conversa, e a gente falava isso no início, os consultórios hoje estão cheios. Porque não se leva a sério ainda, como deveria, a saúde mental.
As pessoas estão adoecidas. As pessoas estão adoecidas por outras pessoas adoecidas que adoecem outras. As pessoas estão adoecidas por uma infância difícil que teve. As pessoas estão ansiosas pela cobrança do mundo, que você sempre precisa ser o melhor. As pessoas estão adoecidas. Eu sei, mas vamos entrar no mundo real nosso, Sim. do Brasil. A gente vive num país praticamente de miséria, de fome, desemprego. Eu estava vendo uma pesquisa que 60% da população está endividada, nome sujo na Serasa e no SPC. Isso tem a ver. Tem. Aí veja. Tem a ver. Aí vamos lá. É. Vamos começar pelo último ponto que você colocou. Pessoas endividadas e no Serasa. Eu fico, quando eu estou devendo. Eu fico ansioso, como é que eu vou pagar? Eu perco o sono. Como é que eu faço, pelo amor de Deus? E se as pessoas sabem que eu estou devendo, que o meu nome está sujo? Cara, eu fico muito doido com isso. Eu perco o sono. Aí, veja, É. eu vou para uma coisa que parece ser fantástico, o mundo de Bob, e não é. É. Os brasileiros têm uma programação financeira. Os brasileiros têm uma programação de vida. Nesses estudos que falam quantos brasileiros são endividados, e eu não estou me colocando como se nunca tivesse acontecido isso, não. Que nunca deveu. Né? Todo mundo deve. Né? Será que eu gastei mais do que eu deveria? Eu tenho tido controle sobre as minhas finanças? Eu tenho tido inteligência financeira para gastar o que eu devo? Ou eu tenho gastado mais do que eu devo? Ou eu tenho vivido numa realidade que não é minha? A gente entrava falando o seguinte, às vezes as pessoas querem ostentar algo que não é real. Né? Às vezes a gente vive num mundo onde as pessoas precisam mostrar que têm as coisas, não que são. Onde, na verdade, a grande essência das pessoas é mostrar que são e não que têm. Mas a gente vive num país onde você vale pelo que você tem. E está errado. Você não valoriza as pessoas pelo coração que ela tem, pela pessoa que ela é, mas sim pelo carro que tem, pelo apartamento onde mora. E isso é uma crença errada. Eu preciso olhar a pessoa como ela é e não pelo que ela tem. Então, as pessoas gastam mais porque precisam aparentar uma coisa que não é. Elas gastam mais porque elas querem estar no nível igual a todo mundo. Elas gastam mais porque querem ter o que ainda não podem, né? Então, assim, precisa também... Aí tudo a gente vai para a educação, tudo a gente vai para a reprogramação. O que é que eu aprendi? Na minha casa eu aprendi que eu valo pelo que eu tenho ou pelo que eu sou. Eu sou. Cara, né? Agora, você viu que o mundo mudou. Antigamente você dizia, quem é você? Né? Eu sou Michele Félix, sou de uma família tradicional de Caruaru. Hoje acabou isso. Sabe como é hoje? Quantos seguidores você tem? Não é? Veja. O Michele, as pessoas hoje... A gente está falando sobre isso, sobre essa... Dizer que eu sou tal. As pessoas compram hoje no Instagram seguidores para mostrar. Aí quando você abre, quem está seguindo só tem árabe. Cara, que doideira, que pra que isso? Para mostrar algo que não é. Pronto, é isso que a gente Porque tá aí falando. precisa ter ao invés de ser. Como as coisas mudaram, né? A gente vinha conversando sobre isso, não foi, Bia? Comprar seguidor, comprar gente. Você tá comprando gente que não existe, porra. Pois é. A gente vinha conversando isso dentro do carro. As pessoas hoje querem ter antes de ser. Elas querem fazer algo extraordinário antes de serem pessoas extraordinárias. Exatamente. Pronto. Sem ter amor. Quantos casamentos a gente não, o que o André vê? falou aqui é o seguinte, porque ele está sem um microfone, ele falou, por exemplo, pessoas que se relacionam com pessoas bonitas para mostrar, não é isso? Para os amigos, a ver, nem amor tenha Aí você começa a entender o porquê que a gente tem um país tão ansioso. Veja a quantidade de coisas que a gente falou aqui, que tudo isso leva à ansiedade. Eita, rapaz. Entendeu? Tudo isso é a forma de viver, é a forma de ser criado hoje. Quantos pais... E aí, veja, me coloco nisso, porque durante muitos anos eu criei os meus filhos assim. Criei eles para serem os melhores que eles poderiam ser. Dei educação, dei bom colégio e tal. E chegou uma hora que eu disse, errei. Eu quero que vocês sejam o melhor que vocês puderem ser, mas primeiro vocês sejam felizes. Porque não adianta ser o melhor e não ser feliz. Entende? Não adianta você ser o número 1 e o número 2 vai ser tão feliz quanto você, só não vai ter aquele título. Títulos
passam, cargos passam. A gente precisa começar a olhar as pessoas como elas são, sabe? Olhar, ter empatia, e não porque fulano tem isso ou porque Beltrano tem isso. Mas a gente vive nessa cultura que ainda é desse jeito. Você vale pelo que você tem. Então, isso traz ansiedade pelo que eu não tenho, traz ansiedade pelo que meu colega tem que eu não tenho. Fulano conseguiu um bom relacionamento, eu não consegui. Fulano tem um bom carro, eu não tenho. E hoje eu gravei uma mensagem que diz o seguinte: prepotência você tem num dia. A humildade é para sempre. É para sempre. Caraca. E assim, a gente tá no mundo, é por isso que vivem-se tão ansiosos hoje, sabe? Você sempre quer. A gente tem uma sociedade consumista. Você sempre quer algo a mais. Bia sabe disso, que eu tenho praticado isso nos últimos anos na minha vida. Quem é que não gosta de comprar? Né? Eu adoro comprar. Nossa. Né? Mas hoje eu penso assim, Michele, você precisa... Michele está no Shopping Rio Mar. Né? Nossa, Imagina. ela vai logo na Gucci, vai logo na... Vai numa Riachuelo também? Vou. Compra uma bolsinha da Riachuelo? Compra uma calça da Riachuelo, umas bolsinhas da Riachuelo. Não é verdade, Bia? Não tem essa coisa com marca, não. Mas veja, hoje quando eu vou comprar algo, eu penso assim, Michele, você precisa disso? Não, então você não compra. Cara. Entende? Quando a gente começa a mudar algumas... Por isso que é tão importante a terapia, por isso que é tão importante a reprogramação. Porque, primeiro, Hugo, eu vou deixar um desafio aqui para você. Sempre que você estiver com muitas pessoas, diga assim, quem você é? As pessoas não sabem quem são. Elas sabem o cargo que têm, elas sabem o lugar que ocupam ou a profissão que têm. E eu já fui assim, me coloco assim. Hoje, Michele, quem é você? Eu sou Michele Félix, mãe de 3 crias lindas. Dona de Caruaru. Sou mãe de Futura prefeita de Caruaru. Sou mãe de 3 crias lindas. Trabalho com gente, quero me conectar com pessoas e ajudar as pessoas a descobrirem a sua melhor essência, a não cometerem os erros que eu cometi, a reprogramar as suas mentes. Antigamente, quem era Michele Félix? Michele Félix, executiva de negócios, que faz pá. Entende? Eu tinha na minha identidade que eu era o que eu tinha. Eu era o meu cargo. Não. Eu sou a mulher, a pessoa, a gente que criou 3 filhos, que ajuda pessoas. E a gente precisa desenvolver isso no dia a dia da gente. As pessoas precisam parar de olhar só o material e ir para o que realmente importa. Para a identidade que você tem, que é a que Deus te deu. E é por isso que hoje nós vivemos ansiosos. Porque quando você pergunta para as pessoas, elas não sabem quem são. Eu coloquei uma caixinha de perguntas recentemente, que eu coloquei assim, você conhece suas emoções? Suas emoções são positivas ou negativas? Quem você é? Você diz que suas emoções são positivas. Como você se sente hoje? Uma palavra que lhe defina. Era um contrassenso, eu digo, isso vai me endoidar. Porque quando eu ia, quem dizia que tinha as emoções, conhecia as emoções e eram boas, dizia que estava mal. De 0 a 100. Então, assim, as pessoas não se conhecem. As pessoas não sabem quais os problemas reais que elas têm. Porque elas vivem colocando panos quentes. Eu não sou a favor de medicamento, tá? Acho que em alguns momentos o psiquiatra precisa sim medicar. Na ansiedade. Na ansiedade. Acho que, em alguns casos, o psiquiatra precisa sim intervir e começar com o remédio. Mas é o seguinte... Chama-se ansiolíticos, é isso? Os ansiolíticos. Veja, eu tenho uma dor, certo? Uma dor emocional, uma fratura emocional de algo da minha infância. Porque eu não tive uma mãe, porque eu não tive um pai. E hoje eu estou ansiosa, hoje eu estou nervosa, eu estou depressiva. Eu vou pro psiquiatra, ele mete remédio em mim e eu fico calminha. Eu tratei o problema? Não. Então não adianta. Você precisa ir para a terapia, ter esse trabalho multidisciplinar com o terapeuta, com o psicólogo e com o psiquiatra. Descobrir o que é que te deixa ansioso, trabalhar e fazer o desmame do remédio. Mas a gente, ser humano, a gente quer ir para a lei do menor esforço. Eu vou para o remédio porque me entorpece. Mas não resolve o teu problema. Não. Tá mascarando. Por isso a gente precisa descobrir quem eu sou, de onde eu vim. E quem fala hoje com você, Hugo, não é a minha criança interior, é o meu adulto. Mas eu preciso ouvir a minha criança interior para saber o que ela passou. Augusto Cury tem uma frase que ele diz assim... Adoro Augusto Cury. Ele diz assim,
as dores e fraturas de uma criança percorrem as artérias do adulto. Caraca. Então, nós somos o adulto que a nossa criança viu. Então, as pessoas que estão ansiosas, deprimidas, com síndrome de pânico, elas são reflexo do que aquela criança passou lá. E só vai resolver a ansiedade, a depressão, o síndrome de pânico na hora que descobrir quem é aquela criança. Eu sempre indico para meus amigos e amigas que a gente está falando sobre adolescência, criança, adulta, fase adulta, que essas pessoas assistam uma narração do Pedro Bial chamada Filtro Solar. Não sei se você já ouviu. Não lembro, não me recordo. Eu vou te dar isso. Ouve Filtro Solar. Tá no YouTube, uma narração do Pedro Bial, que a história chega da criança, do estudante que chega na fase adulta. É maravilhoso. Filtro Solar. Filtro Solar. Você vai prometer que vai ouvir Filtro Solar. Com certeza eu vou voltar daqui para casa ouvindo. Ouça essa narração do Pedro Bial. Tá ansiosa? Acabou a nossa entrevista? Eu não tô ansiosa. Conversa aqui o resto do dia. Agora vamos deixar as sugestões para quem está ansioso nos dias de hoje. Primeiro, vivam no presente. Segundo, você está ansioso por quê? Você tem que descobrir o porquê da sua ansiedade. Se você não consegue descobrir sozinho, procura um terapeuta. De verdade, Hugo. Além dos terapeutas pagos, dos psicólogos, tem aí os centros e escolas, que tem inúmeros psicólogos bons que podem atender essas pessoas. Tem com tarifa, esqueci o nome da tarifa, que é um valor em conta. Então, assim, tratem-se. Cuidem-se para que isso não torne uma depressão uma coisa mais séria. E eu tenho 2 livros maravilhosos para curar, não curar, né? Mas para ajudar na ansiedade, na depressão. Não sei se você vai concordar comigo, que é um livro maravilhoso. São 2, na realidade. É o Novo e o Velho Testamento. Perfeito. Gostou? Meu filho, veja. Qualquer coisa melhor. O que foi que eu disse a você? A gente precisa se reencontrar com a nossa identidade real. Qual é a nossa identidade real? É como a gente nasce. É a identidade que Deus nos deu. Essa identidade de que eu sou ansioso. Você não está ansioso, você é ansioso. Aliás, você não é ansioso, você está ansioso. Você é preguiçoso, você não é preguiçoso, você está. Deus não nos fez desonestos, preguiçosos, mau caráteres, procrastinadores, traidores. Essa não é a identidade real. A identidade que nós temos hoje é a que nos programaram. É que a vida nos programou. Então, se foi programado um dia, pode ser desprogramado e reprogramado. Reseta tudo. Reseta tudo. Então, assim, joelhinho no chão, orientação, pedir orientação a Deus e procurem terapia, procurem tratamento psicológico, porque isso muda a vida. E quem quiser seguir a Michele Félix, Michele com 2 L's, Y. Michele Félix, tá lá no Instagram, já tá bombando no Instagram, né? E tem comecei TikTok meu canal também? Tenho TikTok e comecei meu canal no YouTube Qual também. Qual é o canal no YouTube? É Michele Félix. Ah, Michele Félix. Michele Félix. Ah, mas devia ter um títulozinho. Ainda não coloquei, não. Tá só Michele Félix. Ah, bora assim. Você não é, você está. Olha aí. Eu gostei. Ué, tem nome mais sugestivo do que você gostei. não é, você está. Inclusive, Hugo, você falando isso, por que é que eu resolvi ativar meu canal do YouTube? Eu tenho um propósito, né? Eu disse isso aqui da outra vez bem rapidinho. Meus filhos estão criados, eu passei por muitos desafios na vida e eu sinto que eu preciso devolver um pouco para a sociedade, para o mundo, um pouco do que Deus me deu. Pronto. E ele foi muito generoso. Nossa! Muito generoso. Em todas as áreas da vida. Então, eu decidi que lá no YouTube eu vou colocar algumas aulas. Aulas para que as mulheres possam melhorar a sua autoestima, trabalhar o ninho vazio, a sensação de vazio na alma, criação de filhos, ansiedade. Então, cuidem me seguir no YouTube também. E como ficar bonita sempre, porque é bonita, né? Não? E como ficar bonita sempre. Veja. Rindo todo dia, agradecendo a vida e tudo mais. Pronto. É o segredo da beleza, é esse. Aí sabe qual o livro que o livro que eu leio e pratico, que está lá, que me ajuda nisso?
O Velho e o Novo Testamento. Ah, copiou de mim. O Novo Testamento, gente. Copiou de mim. Olha, a autoestima, essa felicidade. Eu fiz um podcast com o Francisco lá de Brasília e ele disse, Michele, você é essa luz? Eu digo, essa luz nada mais é do que o Espírito Santo. Oh, glória. Quando você dedica a sua vida a, pelo menos, tentar seguir os caminhos de Deus, tudo fica mais iluminado. Então, assim, a autoestima, esse meu jeito risonho, às vezes eu sou chorona demais. Mas, eu gente, acredito que até demais, chora, né? Eu choro até com comédia. Até com comédia eu choro. Mas, assim, o que é isso? O que é essa autoestima? E eu sempre digo, por que é que eu aparento ser mais jovem do que o que eu sou? É porque eu busco. Eu busco Deus. Eu busco entender os preceitos dele, andar no caminho dele, sabe? E aí eu entendo que eu não sou o que as pessoas dizem, eu não sou os defeitos que me delegam, eu sou quem ele nasceu para dizer que eu era. E se eu sou imagem e semelhança dele, eu vou ser o quê? Linda, né? Mas tem seus defeitos. Como todo mundo. Ó, você leu essa frase naquela última vez? Não, né? Queira bem, plante o bem e o resto vem. Não é isso? Desse jeitinho. Senhoras e senhores, obrigado ao pessoal da TV Nova que está retransmitindo o nosso programa aqui, o Talk Hugo Podcast no YouTube, para todo o estado de Pernambuco. Começamos hoje aqui com a Master Coach, hipnoterapeuta, terapeuta e psicóloga, tá? A futura prefeita de Caruaru. Não, quero não. Não, quer não? Quer não? Nem vereadora? Não, nada? quero não. Quero não. Eu quero paz e sossego na vida. Ô, Glória. Então, Michele Félix aqui com a gente hoje no Talk Hugo Podcast. A direção do episódio de hoje foi do André Corte Real. Valeu, galera. Um abraço a todos aí da TV Nova também.